Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do quadro Dica de Qualidade, mais uma vez com a nossa querida Edjane, para falar hoje sobre um assunto que às vezes é dor de cabeça aí no nosso dia a dia, que é em relação ao controle de temperatura da geladeira. Usa geladeira, usa freezer, câmera fria no laboratório porque a gente precisa guardar reagentes, controles e é muito importante a gente garantir a temperatura ali ideal daquele equipamento, porque não pode ter variações, já que a gente tem controles que tem que ser armazenados em temperatura específica e se não estiver dentro dessa temperatura, a gente pode até degradar esse controle e pode perder a estabilidade. Por isso que é muito importante a gente fazer o controle da temperatura desses equipamentos. Mas, Jane, o que é que a gente pode fazer quando essa temperatura ela não está conforme, tem alguma variação e a gente não consegue ajustar? Bem, antes disso é importante falar que o ideal é que você faça a medição da temperatura mínima e máxima, porque você movimenta muito, você vai na geladeira várias vezes e você precisa garantir que a temperatura durante todo o dia estava dentro do limite de aceitabilidade, né? No geral, temperatura de geladeira é de 2 a 8 graus, né? E isso é muito importante você ter lá a medição mínima e máxima para você saber quanto que variou a sua temperatura da geladeira durante todo o dia, né? Para que isso não interfira nos seus reagentes, não interfira nos seus controles. Uma vez que sua temperatura está fora do limite de aceitabilidade, não tem outra coisa a não ser chamar assistência técnica para fazer a verificação da temperatura, o conserto. E enquanto essa temperatura, a geladeira não está numa temperatura ideal, o correto é você pegar todo aquele material, todo aquele reagente que fica naquela geladeira e colocar em uma outra até que aquilo seja consertado, né? Mas não existe outra coisa, outra alternativa a não ser chamar assistência técnica mesmo para fazer a verificação da temperatura. Jane, você já teve problema em relação à temperatura, que o erro estava no termômetro, que a dificuldade era no termômetro? Já sim, é muito importante falar isso também, que o termômetro ele tem que ser calibrado, né? Ele tem que fazer uma calibração num determinado período de tempo, né? Ou semestral ou anual, para você garantir que aquele termômetro está correto, que ele está fazendo a medição corretamente, né? Então, se ele não tiver, você tem que também chamar o pessoal que faz a medição das temperaturas do termômetro para poder fazer a calibração e garantir que ele está medindo a temperatura correta. Show! Ô, Jane, outra coisa que é importante também é o pessoal ficar atento em relação à posição do sensor desse termômetro. Isso, exatamente. E tem algo que o Controlab nos indica, é que você coloque o sensor dentro de um tubinho esqueci agora o nome glicerina. Com glicerina, isso, exatamente. Bom, você é show, viu? Então você coloca ali o sensor dentro da glicerina para você garantir a estabilização daquele termômetro. Isso é muito importante. Nós já tivemos casos de geladeira sem o termômetro e sem o sensor dentro da glicerina e nós vimos realmente que faz diferença. Então isso é importante mesmo. Porque às vezes a gente até fica se batendo, né, Jane, acreditando que é o equipamento que não tá bom, mas na verdade é o termômetro ou é só o sensor que não está em uma posição adequada e isso a gente acaba tendo variação de temperatura e se batendo com uma coisa que às vezes é muito simples de corrigir. Isso. Então, pessoal, se vocês não se atentavam aí a esses detalhes, fiquem atentos porque isso faz toda a diferença e é muito importante a gente ter esse controle de temperatura porque a gente garante que nossos reagentes, nossos controles, eles vão estar adequados, não vai ter sofrido aí nenhuma interferência por conta de variação de temperatura. E essa foi a dica de hoje. Até a próxima. E não se esqueçam de comentar, compartilha com um amigo seu se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, você assim também ajuda o Atlas. Não esquece, se você não segue, curte aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau.